Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, esse aqui é o terceiro Fora da Política Não Há Salvação de 2021. E o tema dessa conversa de hoje são as eleições para o Congresso Nacional, para as duas casas, né, a presidência das duas casas e as suas respectivas mesas diretoras, e tudo aquilo, evidentemente, que está relacionado a isso, porque essa eleição ela não está ocorrendo de forma isolada, ela ocorre num contexto de relações entre executivo e legislativo, que pelo menos quando a gente considera o governo Bolsonaro comparado a governos que lhe precederam, é uma relação executivo-legislativo um tanto quanto estranha, né? Porque é um governo que começou sem querer fazer coalizão, no país do presidencialismo de coalizão, né? Falou que não cederia a nada, que governaria conversando com as bancadas temáticas, bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi e outras que tais, e eu acho que isso não funciona muito bem. Nossa convidada de hoje vai poder falar um pouco sobre isso, mas eu acho que pensar essas eleições da Câmara e do Senado sem a gente entender qual é o contexto de relação entre os poderes até agora fica difícil. Mas para poder pensar isso, a nossa convidada de hoje é a professora Magna Inácio, do Departamento de Ciência Política da UFMG, que é uma estudiosa, uma das principais estudiosas brasileiras da relação entre executivo e legislativo, do funcionamento do Congresso Nacional, das decisões legislativas, e é por isso que ela está aqui hoje. Então, quero, antes de mais nada, agradecer a Magna por estar aqui hoje e começar perguntando para ela o seguinte: Magna, considerando aí o que foi o histórico dessa relação entre executivo e legislativo no período Bolsonaro, será que as alianças em torno das eleições da Câmara e do Senado, elas são alianças que talvez indiquem a formação finalmente de uma coalizão de governo? Bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de estar com vocês, de conversar sobre um tema que é tão caro para a gente como pesquisador e como cidadão. Uhum. O governo Bolsonaro, desde o início, como todos nós sabemos, é um governo que virou as costas para o Congresso e sempre trabalhou com uma expectativa de rendição do Congresso. Na visão dele, era sempre o tudo ou nada, o Congresso deveria ceder, diante da avaliação dele, de ser um presidente que provocou uma mudança no país e na política. O Congresso deveria se render à sua agenda, o que não aconteceu. O que nós vimos nesses 2 anos de governo foi o protagonismo do Congresso em conduzir agendas importantes, mudanças importantes, em parte mudanças que convergem com interesses do governo, na pauta econômica há uma certa sintonia entre a maioria dos congressistas, e certas propostas, certas agendas econômicas do governo, mas o Congresso também refreou, conteve algumas temáticas caras para o governo, como a chamada agenda dos costumes, e deu direção. O que nós vimos ao longo desses 2 anos foi um governo que não se movimentou, não se articulou para criar condições de coordenação, de uma base, uma coalizão legislativa para aprovar os seus projetos. E é importante a gente destacar também que o governo nunca fez esse movimento de apresentar de forma clara e consistente qual era a sua agenda. Em diversos momentos, os principais líderes vinham a público falar, mas que reforma administrativa, que reforma tributária, se as propostas não chegam. Só no final de 2019, que algumas PECs foram apresentadas e que também não andaram, porque o governo não faz esse movimento de criar condições de aprovação. Então, esse processo que nós estamos vivendo agora, de mudança na direção das duas casas, pode ser um turning point, pode ser um momento de mudanças importantes no governo, no sentido de criar ali uma coalizão legislativa
que o apoie e, eventualmente, uma coalizão mais sólida de governo, né, com os partidos assumindo ministérios, de fato, na gestão Bolsonaro. Acho que tem um elemento novo, né, nessas eleições, pensando em termos de relação executivo-legislativo, o impacto de um presidente que não se relaciona com o Congresso, né? Nos governos anteriores, desde a redemocratização, né, principalmente 95 para cá, os presidentes, né, sempre foram, né, os atores de coordenação, né, de uma coalizão de governo, mas também uma coalizão legislativa, e esses processos de sucessão, de eleição, né, dos presidentes das duas casas, se davam num contexto de negociação, né, institucionalmente até regulada, né, com os grandes partidos que eram a base desses governos se candidatando e se tornando os líderes, né, da casa. Então, o governo Bolsonaro, por não fazer esse papel, né, nós não temos um presidente que se coloque institucionalmente como interlocutor com o Congresso e ajude, né, a organizar essa maioria mais sólida, a gente vê esse processo, né, mais desorganizado de competição nas casas, porque sem essa presença, né, da articulação feita pelo presidente, as colisões legislativas elas se tornam mais fluidas, né, porque isso abre oportunidade para outros grupos, né, se organizarem e pleitearem esses espaços. Nós tivemos, há um tempo atrás, a eleição do Severino, que também foi resultado de um cenário de caos, né, momentâneo de desorganização. Então, as eleições, né, para a presidência da Câmara e do Senado, com certeza, vai ser um momento ímpar para a gente ver o destino do governo. Agora, tem umas coisas curiosas aqui, né? Você apontou que o Bolsonaro é um presidente que não se relaciona com o Congresso. Há uma ironia aí. Ele é um congressista de 7 mandatos, né? Quer dizer, um deputado de 7 mandatos, ainda meio mandato de vereador, mas vamos pensar só nos 7 mandatos de deputado, mais um filho que é deputado federal, outro agora que se elege senador. É curioso que justamente alguém com uma longa trajetória de parlamentar, né, de deputado federal, não queira se relacionar com o Congresso. A que você atribui isso? Ele continua operando nas franjas, né, do Congresso, de certa forma, algo coerente com a trajetória dele de um parlamentar de baixo clero, de um parlamentar que não teve, né, do ponto de vista de produção de legislação ou de liderança, né, ele não exerceu esse papel, né. Esse movimento que o Bolsonaro faz hoje de tentar formar, né, essa aliança e essa coalizão com o Centrão, é um movimento impulsionado pelos desafios sérios, né, que o governo tem enfrentado e vai, né, enfrentar nesses 2 anos de governo. O governo sabe que não tem alternativa senão construir essa relação, uma vez que todas as, digamos, né, as tentativas dele anteriores, como de confrontação, né, uma política de confrontação bastante intensiva, né, frente ao Congresso e o Judiciário, né, uma radicalização muito forte, ou mesmo a tentativa inicial de governar com bancadas temáticas, foram todas estratégias que fracassaram e o governo se vê impelido, né, a fazer esse movimento. Agora, eu acho que tem um ponto interessante, Cláudio, nesse processo, que nessas semanas, né, que antecedem a essa eleição das casas, há uma certa expectativa e um certo temor de que o que será um governo Bolsonaro com presidentes aliados, né, na Câmara e no Senado, na eventualidade do Pacheco e do Lira serem eleitos. Né? E hoje é o que parece mais provável, né? Pelas últimas notícias, a gente está gravando na quinta-feira, fim da tarde, comecinho da noite, né? É o que parece mais provável, né? Sim, tem um final de semana de negociações, mas o andamento nessa semana
foi nessa direção. Mas o que eu acho interessante é que me parece que falta aí, né, um certo ingrediente, talvez pelo nosso vício no Brasil de sempre pensar a política sob a ótica do presidente, né, ou dos movimentos dos presidentes. Que o movimento, na verdade, me parece em outra direção, né? A fraqueza do Bolsonaro, né, que fica notável diante da paralisia do seu governo, né, da inação em diferentes áreas de políticas, né, nós vimos isso na área ambiental, estamos vendo a forma mais trágica possível, né, na gestão da pandemia, o insucesso do governo, né, na eleição municipal, dizer, toda evidências de um governo, né, fraco, um governo com dificuldade de ter alguma estabilidade, pelo que nós sabemos, esses não são indicadores, né, que reiteram essa posição de um presidente forte, capaz de ter vitórias no Senado e na Câmara a seu favor. Acho que nós temos um outro quadro, né? Um cálculo muito pragmático por parte de coalizões e de partidos, das vantagens de se aliar ao governo, mas muito mais para conduzir, né, a agenda que interessa a esses grupos, eventualmente contemplando aquilo que é convergente com o governo, mas principalmente para avançar essa agenda. Então, nessa eleição, eu acho que essa preocupação se o Bolsonaro vai ter presidência à Câmara, ela tem que ser calibrada com a preocupação de qual é a agenda desses grupos que irão ganhar. Acho que, em termos de produção de leis, de produção de políticas públicas, nós deveríamos estar mais preocupados, né, com a cesta de políticas que esses grupos vão colocar sobre a mesa. Agora, será, diante disso que você está apontando, Magna, da fragilidade desse governo, né, será que essa coalizão não está chegando tarde? E aí eu lhe pergunto no seguinte sentido: a gente vê um governo que certamente tem como uma das suas preocupações evitar o avanço de processos de impeachment, para o que o presidente da Câmara, em particular, tem um papel importante. E não é à toa que o Rodrigo Maia ele foi tão cobrado aí ao longo do tempo, e tem sido cobrado até nesses últimos dias do seu mandato como presidente da Câmara, de ter ficado sentado em cima de mais de 60 pedidos de impeachment do governo que, pelo menos na minha percepção, tem casos de sobra de crime de responsabilidade. E aí, se for um aliado dele como o Lira, ainda mais um aliado que, no caso do Lira, é alguém que também, digamos, precisa de uma certa proteção, tendo em vista a situação que vive. O Bolsonaro tem uma relação, digamos, amigável, para dizer o mínimo, com o Procurador-Geral da República, e isso pode ser importante uma vez o Lira na presidência da Câmara. Mas, enfim, a minha dúvida é se, mesmo assim, essa coalizão não chega tarde demais, não chega no momento em que justamente o caldo começa a entornar contra o governo. E aí, mesmo tendo um potencial aliado na presidência da Câmara, até que ponto isso é suficiente para garantir uma vida mais tranquila desse governo pelos próximos 2 anos, ainda mais considerando que é um governo que, como você bem colocou, parece que não tem uma agenda, né? E governo sem agenda é uma coisa esquisita, né? E a gente viu, você fez uma distinção, inclusive na sua primeira fala, né, entre coalizão de governo e coalizão legislativa. A percepção que eu tenho, não sei se você concorda, é que nesses 2 primeiros anos, embora houvesse lá uma coalizão legislativa, acho que em boa medida montada em torno de uma agenda reformista no campo econômico, o Rodrigo Maia talvez tenha sido um artífice importante dessa agenda reformista e dessa coalizão legislativa, não havia, entretanto, uma coalizão de governo. Muitas vezes essas coisas podem estar conjugadas. Acho que é até por isso que muita gente falava em parlamentarismo branco, que eu sempre achei uma expressão inadequada para descrever a situação brasileira, né? Acho que a gente é muito mais, talvez, um governo congressual do que um parlamentarismo branco. Como é que você enxerga essa questão do timing, né, do momento que chega essa coalizão em relação ao governo, e do que pode ser essa... Que coalizão a gente vai ter daqui para frente? Vai continuar a ter uma coalizão legislativa? Essa coalizão de governo pode se viabilizar mesmo sem uma agenda? Qual é a sua expectativa? Eu concordo com você que, né, é bastante tardia, né, a formação dessa aliança de forma mais explícita, né, porque a própria recriação do Ministério das Comunicações, né, já foi um movimento nesse sentido, né. Eu acho que o agravante, né, tem um agravante aí importante, é como que essa
recomposição, né, ministerial, se ele realmente vai fazer alterações nos ministérios, retirar aliados e militares, né, para abrir vaga para o Centrão, como é que isso vai repercutir internamente, né? Esse a trajetória do Bolsonaro nesses 2 anos tem sido, num primeiro momento, trazer pessoas que poderiam, né, pelo menos sinalizar uma imagem de governabilidade, né, emprestar até os seus prestígios pessoais, né, como o caso do Moro, o caso do Guedes, para criar interlocução com setores que o Bolsonaro não tinha. Esse movimento inicial ele foi substituído na fase de radicalização, né, ali abril, março do ano passado, com um momento de expurgo, né, de alguns desses aliados e digamos, um gabinete mais com cara de Bolsonaro, né, que significou até uma entrada maior de militares, né, um número maior de militares no governo. Hoje então, são 8, né? Exatamente. A incógnita que fica, a meu ver, é como a entrada do Centrão vai sacudir, né, esse balaio de gatos que é o gabinete do Bolsonaro. Então, sempre foi um gabinete com muita tensão interna, né, fogo amigo para todo lado, né, o dito gabinete do ódio, né, sendo pelo menos identificado pelos próprios demitidos, né, exonerados como os responsáveis. Então, sempre foi um gabinete de muita tensão interna e que gerou paralisias em várias áreas de políticas. Eu não acho que a entrada do Centrão nesse momento seja um elemento que, de cara, vai estabilizar esse quadro. Ele pode tensionar, né, e agregar mais paralisia ao governo, em vez de dar seguimento, dar alguma direção, governabilidade para o governo. Eu acho que isso, né, isso vai depender muito da habilidade do governo em fazer essa composição, em equilibrar essas forças, coisa que o Bolsonaro já demonstrou não é o seu forte, né? Essa habilidade política não é algo que ele tenha como um atributo principal. Então, assim, o time, eu acho que né, um time bastante complicado, e principalmente diante das pressões, né, de responsabilização frente à gestão da pandemia, o cenário, o quadro fiscal, né, e econômico, a pressão enorme que virá, né, de vários setores para conduzir reformas ou aprovar políticas para minimizar esse desastre que nós experimentamos. Então, chega tarde, chega com muitas tarefas e é um grupo muito pulverizado, muito voltado para suas agendas particularistas, né, suas agendas regionais. O Centrão, né, muito voltado para suas agendas regionais, setoriais, o que é um complicador para produzir uma resposta do governo, né, a esses problemas mais estável e sólida, né? É interessante isso que você está colocando, né? Quer dizer, porque geralmente a gente vê o Centrão como esteio da governabilidade, né? Menos porque ele tem ele próprio uma proposta do que seja uma agenda de governo, mas mais porque, seja qual for a proposta, no limite ele apoia, né? Até por isso mesmo eu gosto de chamar esses partidos de partidos de adesão, né? Eu acho que a lógica deles um governo, estou dentro, e aí vão aderir, desde que, claro, recebam algum tipo de retribuição em função disso. E é isso, inclusive, que a gente enxerga de maneira muito clara hoje nessa negociação para a presidência das duas casas, sobretudo para a presidência da Câmara. Mas acho que o ponto interessante que se aponta é o aumento provável da tensão. A gente vê que o Bolsonaro, ele não é exatamente uma figura muito leal, né? Aquelas figuras ligadas a ele que em algum momento se tornam descartáveis ou se tornam, por alguma razão, digamos, incômodas, ele expele, né? A gente já viu isso com o general Santos Cruz, já viu isso com o Sérgio Moro, né? Já viu isso, enfim. Está vendo agora, talvez, até com o general Pazuello, né? Que
pelo jeito está virando aí um boi de piranha ou um general bucha de canhão, se é que a gente pode ter generais que são bucha de canhão, o Pazuello parece que caminha nessa direção. Fico imaginando como é que seria para alguém do Centrão ser rifado também pelo Bolsonaro, né? Se porventura precisar da ajuda do governo, mas o Bolsonaro considerar que isso pode não ser muito interessante ou útil para ele num determinado momento. Talvez isso possa até ter o efeito inverso, né? Porque você deixar alguém do Centrão exposto ao sereno, o Roberto Jefferson, no episódio do Mensalão que o diga, pode gerar retaliação, né? E eu acho que esse ponto, né, que você levantou, né, são partidos de adesão, isso é interessante para você situar, né, no contexto dessa relação. Eles podem funcionar bem como partido de adesão, tendo uma liderança à frente, né? Tendo uma agenda que eles possam aderir, né? E num contexto em que dificilmente o governo não fez isso nos 2 anos, né? E acho difícil, num momento de pressão como esse, o governo ser capaz de produzir uma agenda coerente, né? Uma agenda que realmente dê conta ou sinalize claramente soluções para esses problemas. Então, na ausência disso, o cenário pode ser de caos, né? De tentativas de cada grupo ou subgrupo fazer prevalecer as suas prioridades legislativas, né? As suas agendas particulares, com um custo alto, né? Em termos de consistência de políticas públicas. Né? Um governo mais fragmentário ainda. Exatamente, né? E no momento em que o Estado, né, é chamado a assumir um papel mais decisivo ainda em função das crises que nós estamos passando e que requer, né, uma capacidade de tomar decisões mais consistentes, porque é um cenário de medidas emergenciais. Na ausência disso, né, o que nós podemos ter é um quadro de desagregação, de fragmentação excessiva, que seria, né, ainda mais paralisante, né, do governo, das atividades governamentais. Agora, a gente sempre fala muito da Câmara, né? Até mesmo esse período aí que nós tivemos desse primeiro biênio do governo Bolsonaro na sua relação com o Congresso, quem teve um protagonismo muito grande foi o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Quer dizer, o impeachment é ele que aprecia, os projetos de lei que vêm do Executivo entram pela Câmara, e aí, consequentemente, o poder de agenda do presidente é grande. Mas tem também a eleição para a presidência do Senado, né? E o presidente do Senado é, digamos, pelo menos em termos formais, o presidente do Congresso Nacional. Como é que você enxerga a importância relativa dessas duas disputas e da ocupação dessas posições? Lembrando que também existem os outros cargos, né, que são negociados nesse momento, né, na mesa diretora, nas comissões. Como é que você enxerga esse cenário mais amplo dessas disputas no seu conjunto? A Câmara, obviamente, ela tem, né, uma posição estratégica, uma vez que, né, os projetos de leis, as iniciativas do governo iniciam, né, pela Câmara dos Deputados. Então, é a que se manifesta primeiro, né, dentro do ambiente congressual, e isso pode redefinir, né, muitas coisas, inclusive o tempo, né, dedicado às medidas provisórias, né, essa sessão legislativa que inicia na próxima semana, nós já temos 20 medidas provisórias, né, já trancando pauta. Então, a Câmara tem um papel, digamos, muito estratégico para o presidente, porque a repercussão das suas medidas na Câmara tem um impacto influenciando, inclusive, o próprio Senado, né? O Senado tem, né, se mostrado... Inclusive, só pontuar uma coisa, né? As medidas provisórias todas tramitam antes na Câmara para só depois chegar no Senado, né? Então, aquele problema todo de tempo de tramitação, e esse é o governo que mais tem medida provisória caducando da história, né? Isso tem muito a ver com esse processo de tramitação das MPs dentro da Câmara, em primeiro lugar, né? Sim, né? E quando a Câmara
digamos, né, tem mais paciência, né, ou interesse em protelar né, a decisão sobre essas medidas provisórias, isso acaba comprometendo o próprio tempo, né, do Senado em também fazê-lo, né. A gente eu acho que tem uma questão que vai ser muito interessante a gente observar agora no mês de fevereiro, qual vai ser o impacto dessa experiência, né, de funcionamento remoto do Congresso no futuro do próprio Congresso, né? Então, nós tivemos no ano passado, em função da pandemia, resoluções das duas casas para o funcionamento por via remota, né, com votação e de decisão por meio remoto. E isso implicou, Cláudia, a suspensão dos trabalhos das comissões, né, que são instâncias nas duas casas muito importantes para os parlamentares se posicionarem, para eles se informarem, né, para a oposição usar o chamado kit de obstrução, isso começa nas comissões, né, depois vai para plenário. O Congresso, nesse funcionamento remoto, ele basicamente funcionou o plenário naquelas matérias acordadas pelos líderes partidários, o que gerou muita reclamação de deputados e senadores, né, individualmente, e também das oposições, né? Então, durante essa experiência do Congresso remoto, que foi muito importante, né, para manter o Congresso funcionando e para tomar as decisões que as duas casas tomaram sobre a pandemia, isso foi muito importante, mas essa paralisia das outras atividades parlamentares, né, é preocupante, porque reduz o espaço de pressão da sociedade, reduz o espaço dos parlamentares, né? E eu estou muito curiosa, né, a ver qual vai ser o aprendizado, né, se esses líderes e os presidentes, de alguma forma, não vão buscar prorrogar, né, ou incorporar essas medidas de maneira mais definitiva, porque foram medidas que reforçaram a função do presidente das casas, né, e dos líderes partidários, que basicamente estavam definindo as pautas, e aí sem a participação das comissões, né, sem a realização de audiências públicas, ou seja, sem os espaços para as sociedades e as oposições darem um grito, né, quando necessário. Então, vai ser muito interessante. Ou mesmo o parlamentar individual, né, que talvez tenha tido seu poder ainda mais reduzido nesse caso, né? Sim, inclusive a capacidade de se informar sobre o que está sendo votado, sobre o que está sendo discutido, né? Houve várias manifestações de parlamentares no sentido, né, de denunciar e de demandar o retorno, né, do trabalho das comissões, que, como a gente sabe, é a instância que mais informa o parlamentar, né, onde os debates substantivos se dão, né, e é onde a sociedade, os grupos, têm capacidade de também expressar suas posições, né, e se manifestarem. Então, vai ser interessante a gente ver se essa experiência, de alguma forma, vai ser absorvida em direção a algo que a gente já vem observando, né, de uma hiperpresidencialização das instâncias diretoras das duas casas, né? Essa super figura do presidente da casa, descolado de um ambiente de maior negociação, né? Que medida isso significou um aprendizado, e isso pode informar aí mudanças, né, no regimento e na organização dos trabalhos legislativos, né? Então, é uma questão que não é só de curto prazo, né, mas, de fato, é um ponto interessante a ser, né, observado. Que é o que a gente viu, por exemplo, na questão do Colégio de Líderes, né? O Colégio de Líderes da época da Constituinte acabou depois se institucionalizando em boa medida pela experiência. A minha dúvida só nesse caso é a seguinte, vê o que você acha disso. Me parece que essa disputa pela presidência das duas casas, em particular a presidência da Câmara, ela está talvez virando contra o Rodrigo Maia e a favor do Lira,
muito em função de uma percepção que os deputados tiveram e que o Lira tem explorado bastante, de que o Rodrigo Maia se empoderou demais, não ouvia o deputado individual, não conversava, digamos, se tornou muito arrogante, e que o Lira viria para, digamos, democratizar essa relação com os deputados. Será que, desse ponto de vista, não haveria uma resistência até a institucionalizar essas práticas desse período, né, já que possivelmente haja uma resistência a elas que decorreu justamente de uma experiência negativa que pode, inclusive, se refletir no resultado da eleição da Câmara? Sim, eu acho que quando eu falo, né, dessa presidencialização, né, esse processo de fortalecimento, dos cargos diretivos, né? E, de fato, durante o ano passado, assim, até esse momento, o Congresso, nessa versão remota, está funcionando basicamente com o presidente, né, os líderes mais à frente desse processo. Então, pode ocorrer, né, alguma tentativa de desconcentrar esse poder, mas certamente nas mãos desses líderes e do colégio de líderes. Né? Acho que um processo de desconcentração radical em favor dos deputados não é algo que tem espaço, né? Na estrutura da Câmara dos Deputados, né? E do próprio Senado, que é até um pouco mais desconcentrado. Não vejo que um movimento dessa envergadura seja possível, até porque esse reforçar o poder de coordenação nas mãos, por exemplo, né, do Lira, que vai ser pressionado de todo lado, né, diante das promessas e negociações que ele tem feito, reter um pouco desse, né, poder de veto dele e essa capacidade de dar a última palavra vai ser importante. Então, deve ter alguma mudança, mas não imagino que seja uma mudança que vá reverter esse movimento, não. Você acha que ele veio para ficar, então, é isso? Ainda por cima que a gente tem ainda um período que provavelmente o Congresso vai continuar a funcionar de forma remota, né? Porque não tem vacina, enfim, tem uma série de circunstâncias que dificultam uma volta, digamos, plena às reuniões presenciais, ao face a face, a interlocução direta, né, entre os legisladores. Essa é a minha grande, eu acho que é uma incógnita, né? Isso que eu estou falando de qual vai ser o aprendizado, né? Porque isso pode ser incorporado de uma forma mais definitiva no modelo híbrido, né? De algumas sessões remotas e algumas sessões presenciais. E a pergunta que nós temos que nos fazer é como isso vai impactar a qualidade do trabalho legislativo, a qualidade das políticas que vão ser aprovadas, né? Porque pode ser um desenho que dê agilidade, e esse discurso está ganhando muita adesão, né, de que o sistema remoto deu agilidade, que a produtividade aumentou muito, né, que conseguiram voltar num espaço de tempo curto, muitas matérias. Essa adoção de um sistema híbrido pode ser um caminho, né, de fortalecimento, não só da presidência, mas da direção, né, das duas casas. Então, nós vamos ter que observar, né, qual vai ser o desfecho no momento em que a pandemia ainda, né, afeta diretamente o funcionamento presencial, né, do Congresso. Muito bem. Quer dizer, isso com um governo que, inclusive, tem um perfil, quer dizer, tenta ter, né, eu diria, decisionista, né? A gente, ao mesmo tempo que viu o recorde de medidas provisórias caducadas, viu também um recorde de decretos por parte do governo no sentido de decidir sozinho. Alguns deles, inclusive, depois revertidos pelo Legislativo por meio de decretos legislativos, né? Talvez uma afinidade um pouco maior entre o presidente da República e o presidente da Câmara, e o presidente do Senado, enfim, ele já tinha, né? Eu estou pensando mais no presidente da Câmara por causa disso. E até suspeito, né? Não tenho certeza, você pode talvez dizer melhor, é seu representante no Senado, aí por Minas Gerais, que esse presidente do Senado talvez seja menos alinhado até o Bolsonaro do que o atual, não? Sim, acho que os parlamentares, né, o
o grupo que impulsionou a candidatura do Pacheco é um grupo que, apesar do Pacheco ser quase um outsider, né, ele tem 6 anos de experiência legislativa, o grupo que colocou e articulou o nome dele é um grupo, né, extremamente experiente, né, e amplo, amplo e capaz de articular aí uma certa independência, né, um certo filtro, né, em relação às demandas do governo, né? Não é à toa que está conseguindo, né, agregar aí uma base de apoio ampla, né, já no início da candidatura, né? Então, acho que vai ser uma gestão mais fácil, né, dentro do Senado, pelas condições sinalizadas nesse momento. Agora, por outro lado, o discurso do Pacheco, né, de que vai fazer a pacificação, é um discurso, no mínimo, curioso, né, porque fazer pacificação com quem chama para a guerra o tempo todo é algo que me parece bastante heróico, né? Então, certamente, essa posição ela vai ter que se acomodar ao cenário, né? Vai ser testada, né? Vai ser testada, até porque se os pedidos de impeachment, né, são mais difíceis de prosperarem, né, nesse contexto, todos eles estão sinalizando uma certa cautela, né? Apenas o Baleia Rossi falou que analisaria, que não se furtaria, né, fazer o papel constitucional de analisá-los. Se por um lado esse caminho é mais difícil, por outro tem um caminho barulhento das CPIs, né? E a CPI é um direito de minoria, né? Tendo fato determinado, e isso há, porque o STF até já abriu, né, investigação da conduta do ministro da Saúde, e basta 1/3, né, de assinaturas para abertura de uma CPI, né, porque é um direito de minoria, não é um instrumento que a maioria consiga, né, inviabilizar de forma, atropelar de forma tão fácil, né. Então, certamente vão ser, uma vez eleito, mesmo se dispostos, digamos, a essa pacificação, né, ou uma bandeira branca no início, as pressões vão ser, né, muito fortes por parte da sociedade, pelo cenário que já está posto, e também pelos, né, os grupos que vão sair machucados, né? O Rodrigo Maia, ontem, né, falou, olha, essa intervenção do presidente vai gerar danos dos dois lados, né? E o presidente admitiu que interveio mesmo, né? Sim, ele explicitamente pedindo voto, né? Cabo eleitoral efetivo, uma coisa sem precedentes. Se ele pede voto até para o Trump, né, e para o candidato de direita na Argentina, por que ele não pediria para o candidato à presidência da Câmara, né? Em 2020 ele não foi um bom cabo eleitoral, né, nas eleições municipais. Mas, assim, eu acho que certamente esses presidentes eleitos, eles vão sofrer, né, pressões internas importantes, né, e principalmente, né, utilizando esse tipo de mecanismo. O Senado está com a CPI das fake news suspensa, né, ela foi prorrogada por 180 dias no ano passado, mas acabou não funcionando por causa do sistema remoto, né, que suspendeu essas atividades mais colegiadas, e quer dizer, quem ganhar o Senado já vai abrir com né, uma CPI na agenda, além do desafio de resolver o problema da Comissão Mista de Orçamento, que não foi formada, né, o ano passado, justamente por causa da disputa, né, entre esses grupos. Então, essa disputa tanto que até hoje a gente não tem orçamento, né? Exatamente, e vai ser a agenda, assim, né, na semana que vem, 3 de fevereiro, com a abertura do Congresso. Essa é uma agenda que se impõe, até porque é onde
o espaço para se discutir, inclusive, um programa emergencial de renda, né, que está na agenda tanto da esquerda, né, como da direita, do próprio governo, é algo que vai pressionar bastante. Então, assim, o desafio de pacificar, né, nesse cenário é um desafio bastante ousado, né, e acho que vai ser difícil, principalmente no caso do Pacheco, né, que tem menos experiência legislativa, embora tenha uma base, né, uma retaguarda mais forte, né. E é interessante, né, porque a CPMI, por exemplo, das fake news, foi uma pedra no sapato do governo, enquanto ela pôde funcionar, né? Agora, os dois candidatos aí, tanto o Pacheco como o Lira, que são os favoritos, já sinalizaram que não pretendem levar adiante CPIs durante os seus mandatos. Mas pelo que você está falando, talvez não dependa só da vontade deles, né? Ou seja, elas podem nós avançar... já tivemos... E no passado nós já tivemos, né, tentativas de presidente da casa que tentaram colocar em votação a abertura de CPI, e que não é possível constitucionalmente, e o STF foi acionado e garantiu, né? Isso é líquido e certo, assim. O STF consagrou que era direito das minorias, né? Como você bem observou. Sim, a abertura, né, a criação da CPI é automática, né? Tem fato determinado, tem o mínimo de assinatura exigida, não cabe, né, qualquer outro procedimento, qualquer outra condução por parte do presidente da casa, se não proceder, né, à abertura e criação dessa comissão. Quer dizer, dizendo que não vão abrir, eles estão, na realidade, prometendo algo que não podem entregar, então. Não poderiam, eles podem, né, criar, obviamente, fazer o trabalho anterior de desmobilização, claro, né, ou o que é muito recorrente, que é criar CPIs não importantes, né, porque existe um número de CPIs que podem funcionar simultaneamente. Então, o que sempre foi muito usual é você gastar esse número aí com coisa não importante, impedindo, né, que nova CPI seja criada, né? Existe espaço regimental para você adotar algumas estratégias de desmobilização, né? Mas sendo confirmado, né, as assinaturas sendo reunidas e havendo, né, uma definição clara do objeto dessa CPI, não cabe ao presidente qualquer papel de veto, né? E certamente isso vai ser judicializado e o Supremo, o STF, se manifestaria a favor do direito de minoria, né? Perfeito. Muito bom, Magna. Acho que, enfim, estamos saindo daqui entendendo melhor o que é esse Congresso, o que ele pode fazer, o que é essa relação esperar da eleição da presidente da Câmara e do Senado, né, das duas casas do Congresso. Deixo aí para você palavras de conclusão, então, por favor. Bom, Cláudia, assim, obrigada, antes de tudo, né? Eu acho sempre fascinante conversar sobre o Congresso brasileiro, porque a gente sempre opera com o nível máximo de incerteza, né? E nos últimos anos tem sido um exercício, né, praticamente diário. Acho que o cenário, né, no tocante à eleição para as duas casas, acho que o cenário ainda não está, né, totalmente definido, embora a gente, né, veja candidaturas com favoritismo. Possivelmente a eleição vai para o segundo turno, no caso da Câmara dos Deputados, né, e isso abre um novo jogo, né, um novo, não totalmente novo, mas muda bastante, né, as peças no tabuleiro. Então, de fato, acho que a gente tem que aguardar, né, a semana que vem e vermos o desfecho. Mas, de qualquer forma, é importante sinalizar aqui que né, eu tenho dito isso diversas vezes, que essa eleição sempre seria um momento muito importante para o governo, porque até então os danos potenciais da inação, né, da descoordenação, da fragilidade do governo, eles têm sido mitigados pelo Congresso, né, pelo papel do Congresso, o protagonismo do Congresso. E na ausência dessa condição, né,
o cenário político ele pode se deteriorar, né, ainda mais. Então, é importante a gente avaliar, né, como que a eleição para 2 casas ela vai impactar não só o funcionamento do Congresso e a relação com o Executivo, mas também a capacidade de decisão e de produção de políticas num momento, né, em que a política tem sido decisiva no enfrentamento dessa pandemia e de suas consequências. E não só para produzir decisões, né, mas nós estamos entrando numa fase, dentro desse ciclo da pandemia, nós estamos entrando na fase da responsabilização, né, pelas decisões tomadas ao longo desse período. Isso não só no Brasil, né, em todos os países, o tema da responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso se coloca. Então, é um momento que a capacidade e a qualidade do trabalho do Congresso se tornam ainda mais importantes para os cidadãos, né, em geral, para a política, mas principalmente para os cidadãos. Muito bem. Magna, então, muito obrigado, né, pela participação aqui no Fora da Política Nossa Salvação. Foi realmente muito interessante essa conversa, muito esclarecedora, e agradeço a você, espero que a gente possa, mais para frente, ter um novo programa, voltando a essa discussão do Congresso, espero que em situação melhor do que a gente vive hoje, que também não é tão difícil assim, né, melhor do que hoje, difícil saber se vai ter, né, a melhor do que hoje, mas ser melhor do que hoje não é muito difícil. E agradeço aquelas pessoas que nos assistem no canal do YouTube, nos acompanham nos podcasts, e até a próxima. Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.